Antes de falar sobre a igreja de Sardes, nós vamos falar sobre a cidade de Sardes. Glória a Deus, porque é onde a igreja estava localizada. O nome é Igreja de Sardes porque ela estava na cidade de Sardes. Essas 7 igrejas da Ásia, meus irmãos, hoje em dia a Ásia Menor se chama Turquia, né? Vocês conhecem o país chamado Turquia? Conhecem? Pronto, é lá onde ficam as 7 igrejas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vou estar lendo aqui um pouco para os irmãos entenderem sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes ela foi fundada 700 anos antes de Cristo. Sardes ela é uma das cidades mais maiores do Velho Mundo, né, do mundo antigo. Teve longa e copiosa história. Ela foi a capital do reino de Lídia. Possuía uma legendária riqueza, né, uma grande riqueza. A cidade de Sardes tinha. Ela era sinônima de opulência, prosperidade e sucesso. Como vemos aqui, meus irmãos, a cidade de Sardes ela foi criada há 700 anos, em média, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né? Era uma cidade muito rica, uma cidade muito populosa. Ela ficava a mais de 1.500 pés do chão. Ela ficava lá em cima de uma montanha. Era uma cidade muito rica e populosa. A sua acrópole, o lugar mais rico, se localizava em cima da montanha e ela era um dos principais pontos comerciais da Ásia Menor. Podemos dizer que era a maior igreja daquela época. A maior cidade era a cidade de Sardes, a cidade mais rica e populosa. Mas ela tinha, o pessoal, a população daquela cidade tinham corações muito orgulhosos, porque eles se sentiam seguros naquela fortaleza enorme que eles tinham. Mas só que naquela época existia um rei chamado Ciro, o imperador Ciro, o rei do Medo-Persa. Ele estava começando a dominar algumas cidades. Então o que aconteceu? No momento de deslize da cidade de Sardes, o rei Ciro, o imperador Ciro dos Medo-Persas, ele foi por trás, subiu uma trilha fora da montanha e conseguiu dominar a cidade de Sardes. E a cidade de Sardes entrou em decadência total e perdeu tudo o que tinha. Glória a Deus. Mas o que é que você está querendo dizer com isso, Paulo? Primeiro a gente está falando a história da cidade, para depois ir para a igreja. Porque Jesus, a cada igreja, ele fez uma analogia com a situação que estava ocorrendo naquela época. Glória a Deus. E no fim do primeiro século, né, Sardes era apenas uma sombra da sua antiga glória. Ela vivia de glórias passadas, né? Glória a Deus, aleluia. Agora vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? É o que nós queremos, nosso objetivo é falar sobre a igreja. Como eu disse, meus irmãos, Jesus ele fez uma analogia à cidade de Sardes, à igreja de Sardes. Ele chama a igreja de Sardes como igreja morta. Ele diz assim: tu tens nomes que vivem, mas estás morto. Como a cidade, a igreja estava morta. Aqui eu escrevi: assim como a cidade de Sardes estava morta, vivia apenas de glórias passadas, a igreja de Sardes tinha se tornado como o mundo, sem vida, orgulhosa, presunçosa, autossuficiente e de coração duro. Trazendo uma explicação melhor e mais clara, a igreja de Sardes tinha se afastado de Deus. E aconteceu que a igreja de Sardes, o que chamamos de apostasia. Mas antes de falarmos sobre a apostasia, o que é que aconteceu com a igreja de Sardes? Como todo início de uma igreja primitiva, a igreja apostólica, né? Era uma igreja muito animada, uma igreja que sempre pregava a palavra de Deus, uma igreja que sempre tinha um amor pelas almas, uma igreja que era cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que sempre tinha o objetivo de salvar vidas para o reino do Senhor, né? E o fundador da igreja de Sardes foi o famoso apóstolo João. O fundador e fundou a igreja de Sardes foi o apóstolo João. E logo após ele ter fundado a igreja de Sardes, ele deixou um dos seus discípulos, na qual o nome dele era Melitão. Então ele ficou conhecido como o bispo Melitão de Sardes. E ele era considerado o pastor daquela igreja. Mas como toda igreja, algumas têm suas características.
E a característica dessa igreja é que ela estava morta. O que é que significa isso? Um cristão, quando ele está morto, quer dizer que ele está morto espiritualmente. Não está morto carnalmente, fisicamente, mas está morto espiritualmente. Ele vivia em glórias passadas. O que significa isso? A igreja de Sardes, no início, como eu disse, ela era uma igreja muito boa, como todas as igrejas primitivas, mas depois de um tempo, ela passou a viver de glórias passadas. Ela parou de fazer o que devia ser feito e começava a viver de glórias passadas, como por exemplo, eu já fiz muitas coisas para o reino de Deus, eu já trabalhei demais para Jesus, então para que eu trabalhar mais? Eu vou apenas viver das glórias passadas, as obras que eu fiz para o Senhor Jesus já basta. Mas na verdade não. Jesus exortou essa igreja, como ele disse assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes. O anjo significa o pastor da igreja. Todas as cartas foram direcionadas aos pastores da igreja, para depois eles passarem para a igreja. Quando Deus quer falar com a igreja, ele primeiro fala com o pastor, e o pastor reparte a palavra, né? Como pregador que estou pregando a palavra, primeiro a palavra desce aqui, e depois eu falo para vocês. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, né? E entra na divisão, na alma e no espírito, onde ninguém consegue entrar. Então primeiro ela vem para mim, depois eu vou repartir para vocês. Então, meus irmãos, ele disse assim: eu sei as tuas obras, e tem nomes que vivem e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora, e sobre a ti eu virei. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, para explicar de uma forma melhor, vamos falar sobre a apostasia. O que aconteceu com a igreja de Sardes foi uma apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia significa ficar longe de Deus. A palavra apostasia no grego, apostase, ela significa ficar longe, e de uma forma para os cristãos significa ficar longe de Deus. E esta, meus irmãos, é a pior coisa que um cristão pode passar, é a apostasia. A igreja de Éfeso, como foi a primeira igreja a ser pregada aqui, ela estava no princípio de uma apostasia. Primeiro a gente esquece o primeiro amor, depois a gente vai ficando conformado com aquilo, e depois do tempo a gente fica totalmente longe de Deus. A igreja de Sardes era o início da igreja de Éfeso, trazendo uma explicação melhor. Então a apostasia, meus irmãos, simplesmente é a gente ficar longe de Deus. E é a pior coisa que um cristão pode fazer. E era por isso que a igreja de Sardes estava morta. Por quê? Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus vivo. Então a partir do momento que nós nos afastamos da vida, nós vamos ficar o quê? Mortos. Se você se afasta do Deus vivo, você vai ficar morto. E você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não confessou o seu nome, confessou como seu Salvador e Senhor, infelizmente ainda você está morto. Mas como a irmã Maria cantou, ainda há esperança para a árvore cortada. Glória a Deus. Ainda há esperança para você nesta noite. Se você ainda não confessou Jesus, confesse. E se você está longe de Deus, se volte para Jesus. Arrepende-se. Glória a Deus, aleluia. O termo grego significa literalmente ficar longe de Deus. Isto implica uma rebelião espiritual, abandono, retirado ou em converter-se do que se acreditava anteriormente. Não é você ficar numa apostasia, é você se converter de Deus. O que significa se converter de Deus? É você, na verdade, a palavra conversão, ela significa mudança e transformação. Quando você passa a servir Jesus, a tê-lo como seu Senhor e Salvador, você está convertido ao Senhor. Você mudou seu passado, e agora o seu passado mudou para o presente que está com Deus. Você foi mudado
e você foi transformado. Mas quando você está servindo a Deus e se apostata, você se converte de novo, você se muda de novo, você muda para pior. E quando a pessoa ela é crente e se afasta de Deus, ela é pior do que a pessoa que está no mundo, sabe disso? Porque ela tem total conhecimento da palavra, ela tem total conhecimento do que está fazendo e não está nem aí. Então ela é pior do que uma pessoa do mundo, porque a pessoa do mundo ela não conhece a verdade, mas a pessoa que se afasta de Deus, ela conhece a verdade e mesmo assim se afasta. Então é um perigo. Glória a Deus, aleluia. Isso tipicamente envolve a negação de uma fé que uma vez foi sincera, renegando Jesus e abandonando o corpo de Cristo. Isso é a comunidade da igreja. Embora alguns dos que viraram as costas para o relacionamento com Cristo ainda não possam fingir ser parte da igreja, né? Tem algumas pessoas, desculpa a expressão, elas são meio falsas, né? Para não dizer outra expressão, elas são falsas. Pessoas falsas, que elas estão longe de Deus e fingem estar perto de Deus. Esse é o pior tipo de pessoa. Não pode. Ou você é ou não é. Glória a Deus. A apostasia é a consequência de uma escolha deliberada e voluntária de se apartar do Deus vivo. Uma escolha deliberada é o quê? Uma escolha que você teve a total consciência de se afastar de Deus. E a gente pode separar a apostasia em duas partes. Quais são elas? Primeiro é a apostasia teológica. O que é a apostasia teológica? A apostasia teológica é quando você não acredita mais nos princípios bíblicos, quando você não acredita mais na palavra de Deus, quando você não acredita mais que a palavra de Deus ela tem uma eficácia. Você não acredita mais. Você agora ficou longe totalmente da palavra de Deus. Você não acredita. É isso que é a apostasia teológica. E a apostasia moral, o que é a apostasia moral? A apostasia moral é quando você se afasta de Deus moralmente. O que é que significa isso? É quando você se afasta de Deus no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de pensar. Porque as pessoas, quando estão andando com Deus, quando estão caminhando com Cristo, elas falam como Ele, agem como Ele, andam como Ele. O apóstolo Pedro, na verdade, na época, ele era discípulo. Quando ele negou, antes dele negar Jesus 3 vezes, as pessoas disseram: mas você andava com Ele, você fala como Ele, você anda como Ele e você age como Ele. Como você não é discípulo dele? Ele nem igual a Jesus. Mas quando você está andando uma vida pautada com Deus, você tem as mesmas ações que Jesus. E quando você se apostata de Deus, você não acredita mais em nada. Você se afasta completamente. Lembrando, meus irmãos, que a apostasia é para os cristãos, não são para as pessoas que não são crentes, tá certo? A apostasia é quando a pessoa é crente e se afasta de Deus, né? Mas vocês que não são crentes é diferente. Vocês só precisam ser libertos pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E eu quero estar falando, meus irmãos, para as pessoas que se apostataram na fé, se as pessoas que se apostataram teologicamente e moralmente, se afastaram de Deus de uma forma que não conseguem, que pensa que não consegue voltar mais. Eu vou falar uma solução para você. Como sair da apostasia? Lá na passagem de Sardes tem um segredo. O que é? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O que significa isso? A igreja de Sardes, ela é uma igreja que se apostatou da fé porque ela tinha um nome de viva, mas estava morta. Para a aparência de outras pessoas, ela estava viva, mas estava morta. Então as pessoas elogiavam a cidade, a igreja de Sardes. Nossa, como você canta bem, nossa, como você prega bem, nossa, como você ora tão bonito, como você serve a Deus de uma forma tão bonita, como você traz um exemplo tão lindo para nós. Então essas eram as palavras que a igreja de Sardes recebia. Então Jesus falou: pega essas palavras, guarde elas no seu coração e arrepende-te. Glória a Deus. Se você se apostatou da fé, mas está fingindo ainda ser crente, lembra-te do que você está ouvindo, lembra-te do que você tem recebido, e você vai conseguir se voltar para Deus. Mas tem um perigo iminente sobre a apostasia. O que é?
A apostasia, quando ela chega no nível extremo, meus irmãos, infelizmente, você não tem mais perdão. Quando ela chega no nível que você não consegue mais voltar. O que é que significa isso? Glória a Deus. Vamos abrir agora. Vamos para a Bíblia, para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Eu quero que o irmão abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3 e versículo 12. Hebreus, capítulo 3 e versículo 12. Veja o que é que diz aí. Isso. 3 e 12. Isso para ler. Verificamos que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Glória a Deus. Aqui o escritor deste livro ele falou assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, né? Glória a Deus. Uma pessoa que se apostata de Deus, meus irmãos, é uma pessoa que tem um coração mau e infiel, porque ela conheceu a verdade e não quis ser liberta. Glória a Deus. Vamos lá para João capítulo 15, versículo 1 a 8. Lá explica de maneira melhor. João capítulo 15, versículo do 1 a 8. Eu vou estar lendo para os irmãos. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Os colhem e lançam fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é que essa passagem significa, meus irmãos? Jesus fala aqui, trazendo uma parábola, dizendo que Ele é a videira, e nós somos os ramos da videira. Então, se o ramo da videira, por algum motivo, se afastar da videira, cair, ele vai morrer, ele não vai dar fruto. E o que é que os lavradores fazem com que um fruto que não dá fruto? Eles pegam e jogam fogo. Quer trazendo na nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente não dá fruto, a gente não serve para nada. E os lavradores pegam e nos jogam no fogo. E essa é a condenação maior para a apostasia, é ser jogado no fogo. Porque o que nos leva para o inferno é o pecado. Porque o preço do pecado, meus irmãos, é a morte, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Glória a Deus, vai falar sobre o pecado que não tem perdão. Doze e 31. Glória a Deus, diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer um disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É isso que significa. Uma pessoa, meus irmãos, que fala mal de Deus é porque ela se apostatou de Deus. Uma pessoa para falar mal de Deus é porque ela se apostatou de Deus. Para você falar de Deus, você tem que conhecer a Deus. Está entendendo? Só é possível conhecer a Deus quando você é cristão.
Então aqui está falando sobre apostasia. Esse é o nível de apostasia extrema. Quando chega no nível que você não quer servir a Deus, nem teologicamente, nem biblicamente, nem moralmente, nem nada, e você começa a falar mal de Deus, pronto, você não vai ter mais perdão. Acabou-se. Então tome cuidado. Então, para vocês que ainda não aceitaram Jesus, fique tranquilo. Vocês são perdoados. O que não são perdoados são os cristãos que sabem e conhecem a palavra de Deus e mesmo assim continuam no erro, continuam falando mal de Deus, continuam fazendo coisa errada. O Espírito Santo, ele se entristece com isso. Mas o segredo, meus irmãos, para sair dessa apostasia, antes que seja tarde demais, 3 passos para sair da apostasia. Lembre de como você era antes. Coloque essa fama que você tem de ser vivo em prática. Seja vivo. Essa fama que você tem de ser vivo, coloque em prática. Seja vivo. Segundo passo, guarde a palavra. Você tem que guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus, como diz lá em Salmo 119. Guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. E terceiro passo, se arrependa. Se arrepender, meus irmãos, não é sentir remorso, é mudar de vida, é viver com Deus. Quando Deus manda uma mensagem para o pecador dizendo: arrepende-te dos teus pecados e começa a me servir. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que mudar de vida, não sentir remorso. O que é sentir remorso? Sentir remorso é quando você sente no seu coração: ah, eu fiz algo errado, eu estou arrependido. Isso é remorso. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você para de fazer aquilo que você faz errado. Por exemplo, quando seu pai e sua mãe falam assim: meu filho, você me desobedeceu, não faça mais isso. Me peça desculpa. Mas não adianta você pedir desculpa se vai fazer de novo. Peça desculpa se você não for fazer mais. Aí você pensa, reflete bastante e fala assim: desculpa. E a partir daquele momento você não faz mais aquilo. Então é isso, serve para nós com o nosso Deus também. Quando Deus fala, se arrepende, é para a gente mudar de vida, é para a gente mudar de direção, é para a gente obedecer a palavra de Deus, o que Deus está falando para nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então esses, meus irmãos, são os 3 passos para sair da apostasia. Primeiro, lembre-se de como você é, da fama que você tem de vida. Segundo, guarde a palavra. E terceiro, se arrependa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, tem uma notícia boa também, sabe? Não é só coisa ruim não. Nem sempre, meus irmãos, em uma comunidade cristã, sempre vai existir pessoas que são falsas, sempre vai existir pessoas que não servem a Deus de forma fiel e verdadeiramente, que não servem a Deus com objetivo espiritual, mas sim motivos materiais, com coisas da terra. Mas também, meus irmãos, na comunidade cristã existem pessoas também que servem a Deus de maneira verdadeira, que servem a Deus de maneira fiel, que servem a Deus porque vê que Deus, Ele provê tudo para a nossa vida. Ele percebe que Ele é totalmente dependente de Deus, totalmente dependente da vontade de Deus. E existem sim essas pessoas, e essas pessoas, meus irmãos, elas são chamadas de quê? Remanescentes fiéis. O que significa remanescente na Bíblia? A expressão remanescente na Bíblia significa o resto. E muitos exemplos da nossa Bíblia Sagrada são usados a expressão resto. Eu não vou citar aqui porque são muitos, né? Por exemplo, lá em Zacarias fala sobre o resto, e em Abacuque também fala sobre o resto. Em vários livros da Bíblia Sagrada fala sobre o resto. O que é que isso quer dizer? É que aquela passagem diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É isso que quer dizer. Muitos, meus irmãos, são chamados. O que significa isso? Para muitos, Deus, Ele dá oportunidade. Meu filho, não aceite a mim, meu filho. Meu filho, se arrependa. Meu filho, eu tenho o melhor para você. Um plano que eu tenho na tua vida é o melhor. Mas tem aquelas pessoas que são escolhidas, são aqueles o quê? São aqueles que foram escolhidos por Deus para trilhar o seu caminho, servir a Ele. Porque, meus irmãos, Deus dá oportunidade a todos, mas basta você também dar o seu passo.
Deus te oferece e você pega. Pronto. Aí forma uma união e uma comunhão. Glória a Deus, aleluia. Esse é o significado disso. Então o resto na Bíblia, meus irmãos, são os poucos que tem. Por exemplo, lá, nós temos exemplo lá na passagem dos 300, vocês conhecem isso? Mais de 32 mil soldados foram chamados para batalhar. Corajosos, eu vou batalhar. Tem muita gente comigo, mas é o que Deus falou no coração do capitão. Tem muita gente ali. Glória a Deus. Começa a fazer algumas falas, algumas perguntas. Começa a fazer alguns treinos de resistência. Veja quem é que vai ficar. E foi saindo, foi saindo, foi saindo. E sobrou 300. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Glória a Deus, aleluia. Não importa se você tem muita coisa, o que importa é a qualidade do que aquilo que você faz. Aqueles 32 mil, meus irmãos, sabe o que eles iam fazer? Atrapalhar a guerra. Eles iam perder a guerra se atrapalhando porque não estavam preparados. E sempre quando Deus ele chama o seu povo, sempre vem poucos, meus irmãos. Sempre são os poucos que são escolhidos. Vamos observar na palavra de Deus. Existiam tantos homens na terra de e Deus escolheu só Abraão. Existiam tantos homens em Israel, mas Deus escolheu quem? José. Existiam tantos homens, meus irmãos, naquela área da lei de Israel também, mas Deus escolheu quem? Davi. Sempre são os poucos, meus irmãos. Sempre são aqueles que você não dá nada, que fazem tudo para Deus. Sempre são os poucos, sempre são o resto. Sempre são poucos que fazem a obra de Deus. Você chama muitos, mas poucos vêm, porque essa é uma realidade bíblica, é uma realidade que Jesus falou para nós. Sempre são poucos remanescentes que vão servir a Deus de forma verdadeira, mas só que vale muito a pena servir a Deus de forma verdadeira. Você pode até sofrer um pouco aqui nessa terra, materialmente, mas só que no céu, meus irmãos, vai ser uma bênção que não pode ser comparada com nenhum sofrimento que você passou aqui na terra. O que você vai ter no céu é algo maravilhoso, é algo esplêndido, é algo que a mente humana nunca imaginou. O apóstolo João só conseguia escrever porque o Espírito Santo lhe revelou. Jesus teve que abrir a sua visão da forma espiritualmente grande para ele poder ver aquelas coisas. Ele ficou tão confuso que ele até adorou o anjo. É uma coisa que a mente humana nunca imaginou. A mente humana nunca pode contemplar, até contemplar não pode. É algo inimaginável que tem preparados para aqueles que servem a Deus de uma forma fiel. E não só no céu, aqui na terra também. Glória a Deus, aleluia. Quando você serve a Deus de uma forma fiel e verdadeira, Deus também tem galardão na terra e no céu para vocês. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é justo para as nossas vidas. Então o que significa remanescente? Os remanescentes fiéis da igreja de Sardes, considerado como um rebanho fiel, que não mancharam as suas vestes, que estão andando em santidade e em pureza. Eles são vibrantes, são vivos, fazem a obra de Deus, andam em retidão com o Senhor Jesus Cristo. Foi tudo o que eu falei aqui. E para esses remanescentes tem uma promessa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. A cidade de Sardes, ela tem uma ligação com a formação de linha, a produção de lã. Eles produziam lã. E o que é que Jesus fez? Ele trouxe outra analogia. O que é que a promessa que Jesus fez para os remanescentes fiéis? Qual foi? Vamos ver aqui. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz uma promessa para o rebanho fiel, como forma de encorajamento, de motivação, de exortação também. Meus amados e queridos irmãos, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, que diz assim. Vamos ler o primeiro 4, depois o 5, diz assim. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos que estão nos céus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a promessa para aqueles que vão guardar a palavra de Deus. Esta é a promessa para os remanescentes fiéis. Essa é a promessa para quem guardar a
aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é outra igreja, mas só que também serve para falar. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te livrarei e te guardarei da grande tentação que advém sobre o mundo, para tentar os que estão sobre a terra. Quando a partir do momento quando você se entrega a Deus, a partir do momento quando você está servindo a Deus de maneira deliberada e voluntária, consciente e voluntária, glória a Deus, Deus vai abençoar de uma maneira muito grande, de uma maneira que você não consegue entender, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, servir a Deus é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa que você faz aqui na terra, como diz o cantor Odé de Paula, a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Jesus, glória a Deus. A palavra, o objetivo dessa igreja aqui hoje é se você se apostatou da fé, é se você se afastou de Deus, é se você se afastou dos princípios bíblicos, é se você se afastou de Deus moralmente, não quer mais fazer a obra de Deus, não quer mais fazer nada para Jesus, não quer servir a Deus de maneira fiel. Jesus te convida a se arrepender e a voltar, a guardar a palavra e se arrepender da igreja. Mas para vocês ainda que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus te convida nesta noite a trilhar este caminho maravilhoso. Pode ter alguns espinhos, mas também tem a rosa. Eu costumo dizer, meus irmãos, em rápido tempo que nós vamos encerrar, eu costumo dizer que a vida cristã é uma flor de rosa, é uma rosa. Por quê? Porque a rosa é algo bonito, esplêndido de se ver. Você sente alegria ao ver, até o cheiro dela é bom, as narinas. Mas a rosa, ela tem espinhos. É que nem um cantor matando diz, pregadores de rosa, prega os espinhos também, né? A vida cristã, meus irmãos, é uma rosa, é um mar de rosas. É uma vida maravilhosa, mas só que por trás você tem um espinho, você tem um sofrimento. Mas, meus irmãos, todo esse sofrimento não é nada comparado ao que Deus tem para você. Para você ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus te convida nesta noite a trilhar este caminho maravilhoso com o Senhor. Vocês aqui vieram convidadas para um culto de ação de graça, não foi isso? Agradecer a Deus pela vida dessa criança que fez 9 meses, grande maravilha. Deus se agradou bastante dessa decisão de vocês. Mas tem algo que eu quero dizer para vocês que ainda não aceitaram a Jesus. Deus está se agradando muito com este culto de ação de graça. Deus, Ele quer fazer grandes coisas em sua vida. Deus, Ele tem um projeto tão lindo na vida de vocês, tão maravilhoso, que eu até tento contemplar, até tento imaginar, mas é coisa tão linda que eu não consigo, eu fico até confuso de falar. Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo tão grande na vida de vocês. Vocês nem imaginam o que Deus tem para você no dia da manhã. Mas só basta você dar o seu primeiro passo para Jesus. Jesus está se agradando desse agradecimento. Mas para Jesus abençoar mais e mais, tem mais bênçãos, tem mais vitórias em sua vida. Jesus quer que você entregue a sua vida a Ele por completo. E Jesus, Ele vai transformar a sua vida de uma maneira que você não vai entender. Glória a Deus. Antes você praticava coisas ruins, você vai parar de praticar essas coisas ruins. Antes na sua família era uma coisa horrorosa, as pessoas ligavam de uma maneira terrível, você ficava agoniado vendo, meu Deus, como é que eu vou resolver isto? Mas a partir do momento em que você aceita Jesus, tudo isso muda, é transformação, é conversão, é mudança de vida. E é isso que Jesus te oferece nesta noite, é mudança de vida para a sua vida. Jesus, Ele quer entrar no teu coração, Jesus quer entrar na tua vida, Jesus quer entrar na tua família, Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer entrar nas tuas finanças, Jesus quer entrar na tua vida por completo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus. Deus te convida nesta noite, vem para Jesus, vem aceitar Jesus. Eu te dou meu voto de confiança. Se Jesus não mudar a tua vida, eu vou me apostatar, eu me afasto de Deus. Se Jesus não mudar a tua vida, se Jesus não mudar a tua história, eu me afasto de Jesus. Porque eu tenho uma total convicção que Jesus vai mudar a tua vida. Eu nunca falaria isso
diga a Deus: Deus, eu nunca vou me afastar dos teus caminhos, porque eu tenho a total convicção do que é servir a Deus. Então, quando eu digo a vocês, quando eu coloco em dúvida a minha salvação, dando um voto para vocês, pode ter certeza, é a melhor coisa do mundo. Eu nunca faria isso por ninguém. Eu estou fazendo isso por vocês. Estou dando o meu voto de confiança, mas o voto de confiança de Jesus é melhor ainda. Então aceita Jesus, comece a ter uma vida com Jesus, que Jesus vai transformar a sua vida. Venha para Jesus, cada um no meio da vida para Jesus, se ajoelhar diante dos pés do Senhor, para o Senhor mudar a sua vida, para o Senhor mudar a tua história, para o Senhor tirar este vazio que tem dentro do teu coração, da tua alma. Não tem esse vazio que você tenta completar com coisas materiais, mas não consegue. Só Jesus pode completar, só Jesus pode te dar alegria, só Jesus pode te dar a paz que você tanto busca, que você tanto almeja. Venha nesta noite para Jesus, venha cá, levanta a sua mão. Quem quer aceitar Jesus nesta noite, levanta a sua mão. Vocês querem aceitar Jesus? Aceitar Jesus, venha. Jesus te convida nesta noite para uma vida com Ele. Jesus te convida nesta noite para a alegria, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus você não vai ter dúvidas, com Jesus você não vai ter mentiras, você vai ter convicção, você vai ter a verdade. Com Jesus você vai ter o caminho, você não vai estar perdido. Hoje você está perdido, você não sabe nem o que vai fazer amanhã, você não sabe como vai ser sua vida, você não tem segurança nenhuma, você não sabe para onde vai quando morrer. Glória a Deus. Mas quando a partir do momento, quando você aceita Jesus, você tem o caminho para o céu, que é Jesus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E quando você aceita Jesus, você tem o quê? A vida. É isso que nós estamos falando, é a vida. Jesus é vida. Então, se você está longe de Jesus, você está morto. Mas a partir do momento que você entrega a Jesus, você se torna vivo. Então, aceita Jesus nesta noite. Venha ter comunhão com Deus, venha ter intimidade com Deus nesta noite. Queira mudar a sua trajetória de vida, queira mudar a sua vida. Vocês querem aceitar Jesus? Amém. Então, se vocês hoje não querem, que Jesus lhe conceda outra oportunidade. Amém? Glória a Deus. Esta mensagem tem um endereço. Eu creio que o Espírito Santo colocou esta palavra no coração de cada um de vocês, e que no futuro essa semente brote, que foi semeada dentro do seu coração, foi uma semente, cada um de vocês. No futuro essa semente vai brotar, e você vai vir para Jesus. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a todos por terem paciência, por escutar a palavra de Deus. Agradeço a Deus, ao nosso pastor presidente, por ter concedido essa oportunidade. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus conceda muitos anos de vida a esta criança. Amém? Glória a Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Aceite a Jesus, não perca tempo não. Amém? Que Jesus lhe conceda outra oportunidade. Para os cristãos, volta para Jesus agora. Não fique longe de Deus não. Volte para Jesus, se arrepende. Amém? Glória a Deus. Deus ama todos vocês. Amém?